Provérbios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Está com o celular ligado, deixa no silencioso. Amém. Todos acharam, amados? Provérbios 12, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: há palavras que ferem como espada. Amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre as palavras que muitas vezes ferem a nossa emoção, ferem o nosso interior, muitas vezes nos abate, muitas vezes nos faz retroceder. E nós vamos ver através da palavra de Deus qual é a atitude que nós temos que ter em relação a esse tipo de situação, amém? Então há palavras que parecem que são espadas. O que é isso? Tem palavra que fere, tem palavra que machuca. Muitas vezes nós falamos coisas que ferem as outras pessoas, e muitas vezes as pessoas falam coisas que nos ferem. Você sabe, amado, que o inimigo ele não precisa mais usar dos artifícios que ele usava antigamente. Hoje em dia, ele consegue ferir uma pessoa no emocional. E quando a pessoa é ferida no emocional, ela deixa de vir para a igreja, ela deixa de servir a Deus, ela deixa de viver em comunhão com as pessoas, ela muitas vezes ela acaba deixando o seu ministério, os seus relacionamentos, deixa o seu trabalho, muitas vezes por causa disso. Uma palavra lançada, né, assim como aconteceu com Elias, quando Jezabel falou: olha, assim como tu matou os profetas, amanhã eu vou fazer isso também contigo, eu vou matar você também. Obviamente que se Deus guardou Elias de todos aqueles profetas, Deus não o iria guardar de Jezabel? O que aconteceu? Ele recebeu aquela palavra e aceitou ela na sua vida. Aquilo trouxe medo para ele, aquilo levou ele para a caverna, ele fez com que ele perdesse a posição dele, porque nesse meio dessa história, Deus fala para ele que para ele ungir Eliseu em seu lugar, ou seja, ele perdeu a sua posição, porque ele acreditou na palavra daquela mulher. E na realidade, amado, nós que somos servos de Deus, nós precisamos acreditar em uma só palavra, que é a palavra de Deus, amém? E é essa palavra que transforma toda a nossa história. Essa palavra que muda o nosso interior, essa palavra que nos molda, essa palavra que nos faz ser pessoas diferentes, Ela que transforma o nosso interior. Por isso nós temos que aprender a ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria estar lendo uma palavra que está lá na realidade não vou pregar sobre Provérbios, foi só uma introdução. Eu quero pregar sobre 1 Samuel, capítulo de número 17. Se alguém puder pegar um copo d'água para mim, por favor. Capítulo 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 3. Eu não vou pregar, irmão, apenas sobre a vitória de Davi. Eu já preguei isso há muito tempo atrás, sobre esse fato, Davi e Golias. Mas na realidade eu quero falar mostrar de uma outra forma essa passagem, tentar refletir em tudo aquilo que aconteceu. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro.
um vale o separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 siclos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia como o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Ele então parou e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente, e se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos, mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós 2 lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, Deus, e que ela venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades, em o nome de Jesus. Leva as mentes que aqui estão cativas à ministração da tua palavra, e tudo aquilo que o Senhor falar venha fortalecer, ó Deus, os nossos corações e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então a gente vê essa história que a gente conhece, alguns que são mais antigos de igreja, a gente conhece essas historinhas desde a escola bíblica. Alguns até mais novos conhecem da escolinha das crianças, onde fala de Davi e Golias. Que Golias era o gigante, tinha uma aparência ameaçadora, porque a Bíblia fala que ele era muito grande. Segundo aí os estudiosos, ele tinha cerca de 3,30 metros de tamanho. Você imagina? Talvez o tamanho dessa parede aqui, ou um pouco mais. Você olhar para um homem desse, todo armado, com capacete, com couraça, era talvez algo que viesse amedrontar os nossos corações. Só que, na realidade, amado, o que começou a mexer no coração daqueles homens, de Saul e o seu exército, foi aquilo que Golias falou. Porque até então, Golias não tinha lutado com ninguém, ainda não tinha saído ninguém em guerra um com o outro. Estava só no âmbito do quê? Da conversa. Ele estava ali, o que ele chegou? Ele foi lá e desafiou o exército de Saul. E a palavra do Senhor diz, amado, que essa ameaça, essas palavras que Golias deu ao povo, apavorou eles, trouxe medo no coração deles. Então, amado, a situação na vida da gente, as situações na vida da gente, que muitas vezes aquilo que é dito para nós, aquilo que é um tipo de afronta para as nossas vidas, através de uma palavra, através de uma citação, não sei, isso muitas vezes traz o quê? Mexe no nosso interior. Na realidade, eles estavam mais abatidos interiormente do que exterior, porque eles não tinham brigado com ele ainda. Então a situação, amado, por isso que o inimigo, irmão, hoje sagazmente, ele é capaz de tocar as pessoas através dessas situações. Como eu falei com Elias, que Jezabel falou com ele, e assim sucessivamente, amado, acontece isso em nossas vidas. Muitas vezes uma pessoa fala assim: olha, você é incapaz de fazer isso. E a partir do momento que você aceita aquela palavra de menosprezo, de diminuição, isso faz com que a tua vontade pare,
com que os teus desejos sejam desanimados. Então, a gente tem que estar ciente disso, amado, que hoje em dia há pessoas assim. Tem pessoa que você fala assim, nós vamos fazer tal coisa, daí a pessoa fala assim, acho que não vai dar certo. Eu acho que isso daí está errado. De repente, se você escuta uma palavra dessa, você pode acolhê-la dentro do teu coração e falar assim, realmente, isso não vai acontecer. Você sabe, amado, que nos seminários, a maior parte daqueles que se despontam mais no ministério, não no seminário, nem sempre são os melhores alunos. Nem sempre o melhor aluno vai ter sucesso na sua vida ministerial. Tem vezes que aquele que é relaxado, que passa no nota 5, nota 6, raspando a cabeça na régua ali da nota, esse muitas vezes tem muito mais êxito do que aquele que só tira nota 10. Não estou incentivando isso a você não estudar, você entendeu? Mas isso é uma lógica que a gente vê que muitas vezes as pessoas que têm muito sucesso, muitas vezes não são aquelas que se despontam em alguns momentos. Só que vai ter gente que vai falar assim, tu é burro. Você só passa na régua, no mínimo, no limite. Só que muitas vezes, amado, nós não conhecemos o interior da pessoa, nós não conhecemos a capacidade de cada um, nós não sabemos o que está dentro de cada um de nós. A vontade e a disposição. Muitas vezes aquele que estudou muito é o que leva menos gente para a igreja. Muitas vezes aquele que é o mais simples, que tem um coração humilde, quebrantado, aquele que faz a vontade de Deus, conhece as suas limitações, esse muitas vezes dá mais fruto do que aquele que conhece tudo. O grego, o hebraico, as escrituras, conhece tudo e muitas vezes essas pessoas não dão fruto nenhum. Então, esse tipo de situação acontece nos nossos dias. Por quê? Você vê que na maior parte das vezes, hoje, as doenças são as doenças psicossomáticas. Temos aqui o nosso psicólogo, Eliseu Maciel, que pode falar isso para a gente. A maior parte das dificuldades, irmão, não está no exterior, está no interior, naquilo que está dentro da gente. Você sabe que a depressão, ela não é uma doença, ela é causa, né? Não é causa, ela é o efeito de alguma coisa. A síndrome do pânico, tudo isso é efeito de algo. Não é uma doença em si. Alguma coisa acarretou isso. Alguma coisa levou a isso. Talvez alguma situação. Estava vendo outro dia uma reportagem de uma psiquiatra e ela falou que tem pessoas que têm tendência à esquizofrenia. Elas podem viver a vida todinha sem problema nenhum na vida delas. Elas vão morrer e não vão ter problema, apesar de terem tendência. Mas tem pessoa que por causa de uma situação, a sua cabeça rompe. Aquela linha tênue quebra. E a pessoa começa a ter surtos psicóticos e assim por diante. Como a gente vê aí, eu estava vendo outro dia, lendo sobre uma atriz muito nova que está com sintomas de esquizofrenia. Era uma pessoa aparentemente normal, uma atriz, e hoje interditaram ela, internaram ela, porque alguma coisa aconteceu, irmão. Alguma coisa foi feita, alguma palavra foi dada, alguma situação aconteceu, a mesma coisa aqui. O que abateu, talvez, fora a aparência, né? Que as pessoas muitas vezes olham a aparência, e nem sempre a aparência é o que demonstra o assunto, né? O que vai acontecer, não é a aparência. Mas de repente eles olharam a aparência e juntaram mais as palavras do Golias. Olha, eu quero um homem apenas. Aí mexe com a moral, né, irmão? Mexe com a moral. Eu quero apenas um homem para lutar comigo. E se eu perder para esse homem, eu vou servir vocês. O povo filisteu vai servir vocês. Ele chegou com o quê?
ele chegou diante deles com firmeza, com segurança, e lançou aquela palavra, e o povo aceitou. Então muitas vezes, amado, nós vivemos num clima, não só da nossa sociedade, na sociedade em si, mas também dentro da própria comunidade cristã, dentro da igreja, pessoas que têm essa habilidade de ferir, porque eu li no começo em Provérbios que há palavras que parecem ser espada. Então tem pessoa que tem essa disposição de falar coisas que ferem as pessoas. E muitas vezes a gente não atenta que o ferir uma pessoa, uma vez, irmão, aconteceu isso comigo. Eu falei uma coisa para um pastor amigo meu, e ele interpretou de uma outra forma. Eu não era pastor ainda, eu era apenas a ovelha dele. E eu falei uma coisa para ele que ele interpretou de uma forma diferente da qual eu falei. E aquela palavra foi tão forte na vida dele, ele recebeu aquela palavra como uma espada, que aquilo abateu ele de tal forma que ele ficou muito mal. Só que eu falei, mas eu não tive a intenção verdadeiramente de feri-lo. E ele não entendeu aquilo que eu falei. Houve uma distorção de entendimento. E aquela palavra feriu aquele homem de Deus. Depois de muito tempo ele falou comigo, eu falei para ele assim: pastor, se a minha palavra feriu o Senhor, que o Senhor me perdoe, não foi a minha intenção. Eu não tinha intenção de fazer isso. Isso me trouxe um entendimento, porque por isso que a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala. E a gente tem que ter muita convicção quando a gente recebe alguma coisa. Porque não é só falar, também você tem que estar preparado para receber aquilo que é falado. Então o que aconteceu? O povo não estava preparado para receber aquela afronta, ficaram com medo. A Bíblia fala que eles ficaram desanimados. De vez em quando a gente não vê pessoas desanimadas por aí, do nosso lado, dentro da nossa igreja. E ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Porque quando o desânimo vem, irmão, a primeira coisa que a gente faz é perder a vontade de continuar. Quem está desanimado com a vida não quer acordar cedo, quer dormir para sempre. Não é assim? A pessoa desanimada, ela não tem pique para nada. De repente uma pessoa liga: vamos para a igreja hoje? Ah, mas está chovendo. Pessoa desanimada. A pessoa animada, você liga e fala: vamos. Está chovendo? Não tem problema, eu vou de guarda-chuva. Você entendeu, amado? Então, muitas vezes nós somos movidos, as pessoas, eu não diria nem movido, mas muitas vezes somos estagnados pelo desânimo. As coisas param. Alguém fala assim, essa vida de crente não vai dar certo. Essa vida de servir a Deus não vai chegar a lugar nenhum. Aí a pessoa fala, está passando por uma situação difícil, aí a pessoa fala assim: é mesmo. Aí entra um desânimo dentro dela, e ela já não consegue mais fazer o que ela fazia. Por isso nós temos que estar atento, irmão. E nós vamos ver que isso tocou a todos aqueles homens que eram homens de guerra, irmão. Não era um exército que estava ali lutando. Era o exército de Saul. E não era a primeira luta deles. Não era a primeira luta deles. Aí o que aconteceu, irmão? Todas as afrontas que nós recebemos em toda a nossa vida, tudo vai depender da forma que nós vamos olhar ela, da forma que nós vamos receber ela. É que nem o dia aí que entrou aí o endemoniado aí, encostou do lado do Ney e falou assim: eu vou fechar essa igreja. Você entendeu, amado? De repente, se
nós temos aqui uma liderança insegura, uma liderança com atitudes fragilizadas, vai falar assim: ai meu Deus, e agora? O inimigo se levantou. Meu irmão, eu não quero nem saber o que o inimigo fala, porque eu tenho convicções plenas de que o Senhor me fez e nos fez mais que vencedores. Ele nos fez mais que vencedores. E muitas vezes, amado, quando alguém fala alguma coisa pra gente, e a gente desanima, parece que tu está trabalhando, alguém fala uma coisa, daí o pessoal faz assim: caramba. Ô irmão, olha, o maior lugar de pessoas que colocam frases de desânimo é no Facebook. Eu já coloquei uma ou duas já. Estava desanimado, não desanimado, mas estava chateado. E coloquei umas 2 frases uma vez, refletindo o sentimento do momento que eu estava passando. Mas só que a gente vê isso todos os dias. Nós somos seres humanos. Esses dias tem um pastor que escreveu assim, que o pior câncer, aí ele botou até o nome no câncer, né? Pior câncer é o da ingratidão. Eu nunca vi isso, mas cientificamente eu não consigo ver isso, mas sentimentalmente eu entendi que alguém deve ter feito alguma coisa para ele. Alguém deve ter sido ingrato com ele. Alguém deve ter feito alguma coisa para ele. Aí ele foi e colocou isso. Você entendeu, amado? Como hoje em dia as pessoas podem ser abaladas e acabar com o seu ministério, porque elas recebem alguma coisa e elas aceitam. Eu me lembro o apóstolo Eliezer, que foi meu discipulador muitos anos lá no Paraná, e ele saiu várias pessoas assim durante anos, assim, algumas pessoas saíram, outras iam entrando. Felizmente é a realidade da igreja. Só que saiu da igreja dele um pessoal que era, sabe aquela coluna, braço direito? Aqueles que ele chamava assim, tinha como filho. Essas pessoas o deixaram. Só que eu não via nele, parecia até que ele era insensível. Mas na realidade ele agia de uma forma racional. Aí falava assim: apóstolo, o senhor não está entristecido com essa situação? Ele falou: Sérgio, a obra de Deus não para. Eu não posso parar. Aconteceu, é triste, mas isso não vai me fazer parar. Aleluia. Você entendeu, amado? Tem situação que abate. Tem irmão que fala um negócio pra gente, a gente pode deixar de vir para a igreja. Isso demonstra a nossa fragilidade. Aqui a gente viu a fragilidade do povo. O povo não estava preparado para a guerra. Irmão, quem entra na guerra não tem tamanho. Não tem, o cara entrou para a guerra, é para guerrear e acabou. Se é um guerreiro, vem 10 para cima do cara. E o que aconteceu? Isso atemorizou eles. Muitas vezes as coisas atemorizam a gente. E a gente tem que aprender, amado, a ser forte, não em nós, mas ser forte no Senhor. Que a Bíblia diz que Ele é a nossa fortaleza. É Ele. Não é a palavra de vida, não é o pastor Sérgio, mas sim Deus. A Bíblia fala que Ele é a nossa fortaleza. E além dele ser fortaleza, a Bíblia ainda diz que Ele é socorro presente na hora da angústia, na hora que acontecer alguma coisa, Ele te socorre. Então, mas nós não devemos nos abalar com nada, porque o Senhor nos guarda e nos socorre. Então, se alguém foi desleal comigo, se alguém falou algo que me machucou, se alguém foi injusto comigo, irmão, pode ter certeza, Deus é justo. No momento certo, Deus mostra o que é certo e o que é errado.
Então nós temos que ver isso. E nessa história toda apareceu Davi, irmão. Davi não era o maior pastor de ovelhas que existia, porque até o seu irmão falou assim: você não estava tomando conta das poucas ovelhas? O irmão dele falou isso para ele. Então ele não era aquele pastor que tinha um montão de ovelhas, ele tinha poucas ovelhas, mas ele tomava conta bem das ovelhas que ele tinha. Ele era corajoso. Vinha o leão, vinha o urso, vinha o que fosse, ele defendia as suas ovelhas. E as nossas atitudes, por mínimas que aparentemente sejam, irmão, elas vão fazer a diferença no momento certo. Ah, mas eu não tenho cargo nenhum. Mas a tua fidelidade na igreja vai, no momento certo, Deus vai usar a tua fidelidade, a tua posição de fidelidade com Deus. Aleluia. Aí apareceu Davi, e uma das coisas que Davi falou foi o seguinte: quando ele viu todo esse furdunço, que nem diz o nordestino, quando viu todo esse furdunço, toda essa bagunça, esse barulho todo, chegou Davi. Só que Davi, irmão, era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Davi era uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor. Então ele tinha intimidade com Deus. Então quem tem intimidade com Deus olha as coisas de forma diferente. Quem tem intimidade com Deus olha as coisas de outra forma, irmão. E quando ele olhou para Golias, e quando ele ouviu falar o que Golias falou, e quando ele olhou para Golias como um homem lá, um guerreiro, ele olhou e ele falou assim, ó: pois quem é este filisteu incircunciso? Você sabe que a circuncisão era um modo do povo ter a marca, né, o compromisso com Deus. Todos os judeus eram circuncidados, todos os homens. Não dá para circuncidar a mulher. Apesar que há uma forma. Os muçulmanos têm uma forma de fazer isso com as mulheres. Eles mutilam as mulheres. Alguns muçulmanos, né? Vem a mãe, vem a avó, seguram a mulher e cortam o clítoris dela, a sangue frio, com o cutelo. Algumas chegam até a morrer por inflamação. Você entendeu? Só que Deus nunca fez isso. Deus não fez isso. Isso aí é coisa de homem, tá, irmão? Deus ele instituiu a circuncisão para o povo dele, daquela época. Hoje ele não exige isso de nós. Hoje a circuncisão é no nosso coração. Amém? A marca tem que estar em nós, nosso coração. E ele olhou para esse homem e falou assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é essa pessoa que não conhece Deus, que não tem intimidade com Deus? Como ele pode afrontar o exército do Senhor? Porque até então, irmão, o povo de Deus na terra era considerado o povo de Deus. E ele enfrentou nessa situação, e ele não atentou para as palavras que foram lançadas, ele não se atemorizou, ele não teve medo, ele não se apavorou com a situação, pelo contrário, ele se dispôs. Ele falou assim: eu vou lutar com ele. Os irmãos deles acharam que ele estava querendo fazer uma média, estavam pensando que ele veio para se aparecer, mas na realidade, irmão, Davi ele tinha confiança em Deus. E quem tem confiança em Deus, irmão, não se abate com aquilo que escuta, não se abate com aquilo que as pessoas falam, não se abate quando aquele irmãozinho que muitas vezes é usado mesmo e fala assim: tu também vou te falar, hein? De vez de te botar para cima, te joga lá pro buraco. Tem irmão que é assim. Só que a nossa imaturidade, irmão, pode fazer com que a gente vá pro chão mesmo. Agora a nossa maturidade não nos faz se apavorar ou se desanimar com aquilo que nós escutamos.
Irmão, olha, eu tenho 25 anos de evangelho. O que eu já escutei, o que já me falaram, meu Deus. Só que em nenhum momento eu pensei em desistir. Porque eu tenho convicção de que Deus está me guardando e me protegendo. Aleluia. Aí o que aconteceu, amado? A coragem. Não teve medo. Ele falou, eu vou lutar. Porque ele sabia que Deus ia estar com ele. O irmão dele, Eliabe, ainda tentou desanimá-lo, falando assim, por que vieste para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? O que você está fazendo aqui, rapaz? O que está fazendo nessa igreja? O que você está fazendo na obra de Deus? Quem você pensa que é? Tem pessoa que é assim. Desmerece a pessoa. Quem você pensa que é? E na realidade, irmão, Davi não se intimidou com essas palavras do irmão mais velho dele. Você imagina, amado, o teu irmão mais velho encosta perto de você e fala assim, você não serve para nada. Você é um zero à esquerda. Vai tomar conta das ovelhinhas no deserto, rapaz. Fica lá, e diz que quem cuida de ovelha fica num lugar fedido. Que onde as ovelhas ficam é lugar fedido. Curral de ovelha é fedido. Mas ele não desanimou, pelo contrário. A decisão que ele tomou, irmão, não foi baseada no que foi falado. Nem o que Golias falou, nem o que Eliabe falou. A atitude de Davi nos mostra que quando a gente tem convicção, não adianta as pessoas falarem. Elas nunca vão tirar você do teu foco. Elas nunca vão tirar você daquilo que você tem que fazer. Agora, muitas vezes, amado, a nossa fragilidade, a nossa falta de maturidade, muitas vezes é pequena, e quando nós escutamos alguém falar para a gente desanima, a gente para de caminhar, a gente retrocede, a gente diminui a marcha. Muitas vezes é a família, muitas vezes é os amigos de trabalho, muitas vezes são os irmãos da igreja. Tem pessoa que é desanimadora, irmão. E eu não faço questão de andar do lado de gente que é desanimadora. Se eu andar com uma pessoa que é desanimadora, eu ando só uma vez. Vou fazer de tudo para não andar mais. Eu quero andar com pessoa que tem olhar de conquista, irmão, que quer andar, que quer ir para frente, que quer conquistar, que quer vencer. Não é positivismo, não é, você entendeu o que o pessoal fala aí, triunfalismo, mas é a certeza de que o Deus que me chamou já me fez mais que vencedor. Ele já me fez. Basta eu apenas estar debaixo da sua cobertura, debaixo das suas asas. Por isso, irmão, a gente vê tanto crente doente, tanta pessoa querendo parar, deixar a igreja que está, um montão de gente, felizmente, pessoas que não têm ânimo. Você vê, a gente tem 2 cultos na semana apenas, fora os grupos familiares. Tem pessoa que fala que não dá para vir na quarta-feira. Eu até respeito. Irmão. Mas quando a pessoa fica em casa, eu respeito, porque é o mínimo que eu posso ter, é respeito pelas pessoas. Mas se perguntar para mim o que o senhor acha, eu acho assim, está errado. Porque Jesus, Ele não se cansou para ir para a cruz e morrer por você. Ele não fala assim, eu estou cansado. Hoje não dá, hoje eu não vou para a cruz, deixa para o ano que vem. 2014, 2013 já está encerrando, vamos deixar terminar, e depois do carnaval, porque infelizmente, amados, os brasileiros são assim, né? É depois do Natal e depois do carnaval. Entre Natal e carnaval ninguém faz nada, o país para. Vamos fazer as coisas só para março.
E agora vai ter Copa, irmão. Então vai ser mais uma parada. Você entendeu, irmão? Eu fico pensando, e eu oro para que Deus quebre isso em nome de Jesus. Você sabe que os meses que deveriam entrar mais recursos na igreja é o mês que entra menos, que é o mês de dezembro, janeiro. Porque a pessoa vai viajar, irmão, a pessoa vai fazer compras, e ela esquece de semear na obra de Deus. Então, sabe, irmão, acho que a gente tem que começar a avaliar, olhar para essa situação que eu estou explanando aqui e ver pessoas que são fragilizadas, estão propensas a desistir, a se desanimar, a se apavorar. E temos uma outra situação de uma pessoa que acredita, de uma pessoa que tem convicção, de uma pessoa que não se rende diante da situação, de uma pessoa que encara a luta de uma forma diferente, uma pessoa que olha de uma forma diferente. E é assim que a igreja de Deus tem que ser, irmão. É assim que nós temos que ser. O que demonstra que somos abençoados ou não, não é a nossa conta bancária ou os bens que possuímos. O que demonstra que nós temos convicções firmes, que temos atitudes sérias diante das coisas, independente de qualquer coisa, não é por causa disso que eu falei, mas é pela confiança que nós temos em Deus. Confiar em Deus, irmão, é a palavra-chave. Confiar em Deus, não importa o que falem, não importa o que se apresente, o que importa é a tua confiança com Deus. A confiança com Deus é o primeiro passo. Ele teve confiança com Deus. Ele não olhou aquilo como algo que poderia abatê-lo. Ele poderia ter se abatido com a conversa dos soldados. Ele poderia ter se abatido com a conversa do seu irmão. Você vê, irmão, tem irmão que bota a gente para baixo, se deixar. Porque talvez, se eu me encontrar com tem pastor que é assim, eu encontrar com algum pastor amanhã e falar assim, foi culto ontem na tua igreja? Fala, foi. Aí uma pergunta que nunca deixa calar, e sempre pergunta, quantas pessoas tem a tua igreja? As pessoas medem a igreja pelo número de membros. O sucesso da pessoa está atrelado ao número de pessoas que estão na igreja dele. Só que na igreja de Jesus não era assim, irmão. Na igreja de Deus não é assim. Na igreja de Deus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A soma de Deus não é a soma do homem. Então o que aconteceu, amado? A Bíblia diz assim: Davi disse a Saul, você vê, um menino, pastor de ovelhas, falando ao rei, ensinando ao rei. Você vê que quem confia em Deus, irmão, ele ensina as pessoas. Não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Pessoa que confiava. Irmão, olha, Davi não era guerreiro. Até Saul tentou. Saul ainda falou assim: meu filho, tu é moço. Ele já é velho de guerra. Ele está acostumado com guerra. Tu é um menino. Tu é pastorzinho. Tu cuida de ovelhinha no deserto. Ele é homem de guerra, você não é. A Bíblia fala, amado, que tentaram colocar em Davi as armaduras de Saul. Saul deu as suas armaduras para ele. Só que Davi não conseguia nem andar direito com a armadura de Saul. Então, amado, não adianta a gente pegar a armadura dos outros. Não adianta a gente pegar a coisa dos outros. A gente tem que pegar aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que Deus te deu, toma posse. E é com aquilo que Deus te deu que tu vai vencer.
É aquilo que Deus colocou na tua mão que você vai ser vencedor. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que ele pegou o seu cajado. Você viu que a lança dele parecia um eixo de um tear. Eu não sei como era o tear da época, mas eu acho que era grande. E ele foi com o cajado. Pegou 5 pedrinhas. Só que ele só precisou de uma pedra. Porque quem está com Deus, irmão, não desperdiça nada. Deus faz as coisas acontecerem. A Bíblia fala que ele pregou só uma pedra, irmão. E no único lugar que havia espaço para algo entrar, foi naquele lugar que a pedra entrou. A Bíblia diz que a pedra cravou na fronte de Golias. E ele caiu, se prostrando diante de um pastorzinho de ovelhas. Sabe, irmão, isso é uma história que tem que ficar gravada no nosso coração. Que nem sempre aquilo que a gente vê pode destruir a nossa vida. Nem aquilo que as pessoas falam pode destruir a nossa vida. Mas é aquilo que Deus nos dá. É aquilo que Deus fala. Isso sim serve para nos fortalecer. Então, amado, muitas vezes há pessoas que desanimam de tal forma porque escuta alguém falar, porque algum irmão chega e fala, aí você fala assim: puxa vida, irmão, seja maduro, se levante, Deus te chamou, foi Deus que te chamou, não foi o vizinho, não foi homem, foi Deus que te chamou. E se Deus te chamou, irmão, Ele vai te respaldar. Não importa o que achem, não importa se você, irmão, é uma pessoa fiel a Deus, se você é comprometido com a palavra do Senhor, se você fala com Deus, se você ora, se você busca a Deus, se você busca a santidade na tua vida, não importa o que vão falar, irmão, no momento certo, Deus mostra as armas que Ele tem te dado. Aleluia! E você vai vencer. Não se desanime. Irmão, crente não foi escolhido para ficar olhando para trás. Nós temos que olhar para frente. Deus não nos escolheu para ficar desanimado, para ficar apavorado com situação nenhuma. Porque ou a gente acredita em Deus, irmão, ou a gente pega, fecha a Bíblia, coloca num saco de 100 litros de lixo, coloca ali na esquina e vai todo mundo embora para casa e não volta nunca mais nesse lugar. Mas o nosso Deus, Ele é fiel com aqueles que o buscam. Quem busca a Deus, irmão, Deus se mostra a Ele. Aleluia, não importa o que falem, não importa a situação que nós estamos atravessando, não importa muitas vezes as loucuras que aparentemente, humanamente falando, a gente faz, e as pessoas falam: o que esse cara está fazendo? Mas não importa, porque se Deus falar, irmão, não importa quem vai falar, não importa qual é a situação que vai se levantar, o que importa é a voz do Senhor na nossa vida. O que importa é aquilo que Deus vai falar para nós, aquilo que vai acontecer. Muitas vezes a pessoa fala: mas tu vai trabalhar nessa área? Tem tanta gente já fazendo isso. Assim, pode ter um montão de gente fazendo, mas eles não têm o que eu tenho. Eu tenho Deus na minha vida, e Deus é a diferença. Ah, mas tem 10 pessoas vendendo o mesmo produto. Glória a Deus, você vai vender mais, porque Deus está na tua vida. Você é fiel com Deus, Deus vai ser fiel contigo. Aleluia. E a Bíblia diz, amado, que o pequeno pastor foi lá e cortou a cabeça, decepou a cabeça do gigante, venceu a situação, não escutou a palavra do Golias, não escutou a palavra de Saul, não escutou a palavra do irmão, ele escutou só a voz de Deus, irmão. E quem escuta a voz de Deus não perde, quem escuta a voz de Deus só ganha. Muitas pessoas têm escutado um montão de voz e não têm escutado a voz de Deus. Não importa o que venham falar para mim, irmão. Se Deus falar no teu coração, se Deus falar na tua vida, vai e cumpra.
faz, se esmera, se apropria daquilo que Deus fala para você. Toma posse, convicção. Porque o que a gente tem mais visto por aí, irmão, é pessoas reclamando da vida, é a pessoa reclamando da rua, é a pessoa reclamando da cidade. Muitas vezes a gente se pega reclamando: ah, mas essa cidade está cheia de buraco, cheia de construção, é sinal que alguma coisa está fazendo. Se é certo ou errado, está fazendo, vai acontecer alguma coisa, irmão. Pelo menos a placa com o nome de alguém vai aparecer na praça. A gente só olha pelo lado negativo, a gente só olha pelo lado errado, a gente só olha pelo lado desanimador. A gente fala: puxa vida, mas os alimentos estão ficando cada vez mais caros. Mas glória a Deus, a Bíblia fala que Deus não vai deixar faltar o pão na mesa do justo. Aleluia. Ah, mas o petróleo vai aumentar a gasolina agora. Meu Deus, vai aumentar tudo. Mas Deus vai prover tudo para você também. Aleluia. Talvez você não tenha aquela ostentação, mas não vai faltar nada não. O arroz, o feijão, lá uma mistura, o pão, se não tem leite vai ter chá, mas vai ter alguma coisa para tu tomar café de manhã. Se não é um pão fresquinho, é uma torrada. Se não é uma manteiga ali, é uma geleinha. Irmão, não importa, Deus não deixa faltar nada para aqueles que servem a Ele com confiança. Aleluia. Não importa, Deus não deixa faltar, irmão. Tem vezes que não dá para comprar o sabonete Febo, mas você compra aquele lá, aquele que é mais baratinho, que não tem cheiro nenhum. Mas tu toma um banhinho. Aleluia. Deus não deixa faltar. Deus supre as nossas necessidades. Não importa o que falem, irmão. Não importa nem se o irmão que está do meu lado, que professa a mesma fé que eu, venha tentar me desanimar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar assim: olha, não é isso que Deus falou para mim. Então, a gente tem que aprender, irmão, a colocar. Como Paulo diz: reter o que é bom, irmão. O que não é bom, não se estressa. Não se estressa, irmão. O que não é bom, bota de lado. O que não é bom para você, bota de lado. Pega o que é bom e continua vivendo. Continua na caminhada. Continua firme no Senhor. Se o Davizinho não chegasse ali, irmão, aquele exército ia sair tudo correndo. Ainda bem que chegou um garoto. Ainda bem que chegou um pastorzinho que era cheio de Deus. Aleluia, e foi lá e venceu a batalha. Ele não precisou, irmão, ficar dando tiro ao alvo. Ele pegou 5 pedrinhas e não, a primeira eu errei, pegou ali, a primeira já derrubou, irmão. Então Deus na vida da gente, irmão, Ele, quando a gente está fazendo o que Ele quer, não tem segunda vez. Ele faz tudo de primeira. Quando a gente está firme, quando a gente está buscando, quando a gente está clamando a Deus, Deus Ele faz as coisas de primeira. A gente não fica esperando: já foi uma pedrinha, agora é a segunda. Quando chega na quarta, tu fala: meu Deus. Quando pega a quinta, fala assim: agora é jogar em Leão da Montanha. Tu joga e nem vê se pegou, tu já sai correndo. Só que com Deus não é assim, irmão. Com Deus é na primeira. Aleluia. Deus acertou, sabe? Tu acha que foi a mira certeira? Não, Davi era o exímio atirador. Deus usou Davi para mostrar para todo o povo que Deus usa os pequenos. E através dos pequenos a vitória é grande. Aleluia. Então nunca queira ser grandão, irmão. Nunca queira ser. Seja humilde. Se alguém vier falar alguma coisa para ti, se não presta, não guarda no teu coração. Coloca de lado. Escuta a Deus. Escuta a Deus.
É o que eu quero falar para você essa noite, em nome de Jesus.